Tivemos a conclusão, então, dessa discussão ontem lá no Congresso Nacional com a promulgação, né? Agora depende apenas, então, do governo federal, porque não precisa de sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. O que acontece? Agora há necessidade da edição de uma medida provisória que vai estabelecer os parâmetros do pagamento dessa nova rodada, então, do auxílio emergencial. O que diz o Ministério da Economia? Que precisa de informações por parte do Ministério da Cidadania para poder compilar, então, essas informações e depois editar essa medida provisória. Que uma vez publicada, então, tem efeito direto, ou seja, efeito imediato de lei, aí já é possível iniciar esse pagamento. Por trás das estatísticas, nos solidarizamos com milhões de famílias que, sem o amparo dos governos nacionais, perderiam seus meios de subsistência, sua segurança alimentar e sua dignidade como seres humanos. A situação é ainda mais grave em países como os nossos, onde o número significativo de pessoas precisa buscar seu sustento e de seus familiares por meio da informalidade, muitas vezes trabalhando de dia para pagar a comida da noite, sem garantia de uma renda mínima. Para enfrentar essa situação, nosso governo criou um dos maiores programas sociais do mundo, prestando auxílio emergencial a mais de 67 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, aqueles que não têm emprego ou que trabalham no setor informal. Os pagamentos totalizaram mais de 50 bilhões de dólares. Neste momento, trabalhamos para estender o auxílio emergencial do governo federal por mais alguns meses, até que consigamos superar a situação lamentável que temos ainda hoje. Assim como ocorreu em quase todo o mundo, as medidas de combate à Covid tiveram enorme impacto fiscal no Brasil, equivalente a cerca de 8,6% do nosso PIB. Ressalto que o FMI qualificou a resposta do governo brasileiro à pandemia como rápida e substantiva e deixou clara a importância do comprometimento das autoridades, mesmo nas atuais circunstâncias, com o teto de gastos e o equilíbrio fiscal. Temos mantido esse compromisso em 2020, o PIB brasileiro apresentou recuo de 4,1%, o que corresponde a menos da metade da queda projetada por especialistas no início da pandemia. Em razão das medidas tomadas por nosso governo, a economia brasileira iniciou sua trajetória de recuperação já no quarto trimestre do ano passado, com crescimento de 3,2% em relação ao trimestre anterior. Estamos firmemente determinados a aprovar iniciativas que irão permitir o crescimento sustentado da nossa economia nos próximos anos. Temos mantido esse compromisso em 2020, o PIB brasileiro apresentou recuo de 4,1%, o que corresponde a menos da metade da queda projetada por especialistas no início da pandemia. Em razão das medidas tomadas por nosso governo, a economia brasileira iniciou sua trajetória de recuperação já no quarto trimestre do ano passado, com crescimento de 3,2% em relação ao trimestre anterior. Estamos firmemente determinados a aprovar iniciativas que irão permitir o crescimento sustentado da nossa economia nos próximos anos, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a nova lei de falências e a privatização de empresas estatais. Buscamos também estabelecer marcos regulatórios que fortaleçam a segurança jurídica, melhorem o ambiente de negócios e ampliem os investimentos em diversos setores, como, por exemplo, os de petróleo e gás, de infraestrutura viária, de saneamento e de bioeconomia.